Fala pessoal, eu queria falar um pouquinho mais sobre como a gente gerencia estado compartilhado entre vários componentes. Antigamente, do Svelte 4 para trás, a gente usava stores para esse tipo de coisa. Stores são ótimas, continuam sendo ótimas, mas elas têm alguns problemas de ergonomia quando elas começam a ficar um pouco complicadas. Muito mais uma questão de organização de código e de necessidade de entender nuances de como que stores funcionam. Com o Svelte 5 a gente ganhou a runa de dollar state, então a gente não precisa mais se preocupar tanto com isso, dá para fazer tudo com state. Vou mostrar aqui o que eu quero dizer com isso. Nesse exemplo aqui eu tenho um componente aqui em cima, tá? Com um contador e, clássico caso, tá? Estou exibindo o contador e no clique do botão eu incremento o contador. E o componente de baixo faz a mesma coisa, tá? Claro que nesse caso aqui, isso daqui é só um exemplo, né? O caso mais fácil de você sincronizar esses dados aqui seria passar o counter como prop, né? Mas digamos que esses dois casos estejam em lugares diferentes da árvore de componentes e você queira compartilhar esse counter aqui. Como que isso poderia ser feito? Bom, de novo, no Svelte 4 para trás, a gente usaria uma store. Aqui a gente vai usar o state em si. Tá? Como que a gente faz isso? A gente cria um arquivo chamado o que você quiser, tá? State, eu vou chamar de state.svelte.js. É importante que você coloque o .svelte.js no final, tá? Porque essa demarcação de ter um .svelte no final, né? Não importa o nome do arquivo, desde que ele tenha .svelte.js ou .svelte.ts no final, essa é a sinalização para o compilador de que vão ter runas ali dentro, vai ter um estado ali dentro, vai ter coisas do Svelte ali dentro. Então, é para ele tratar aquilo como se fosse um arquivo Svelte e não como um arquivo JavaScript puro, tá? Então, isso permite, por exemplo, que a gente faça um export const counter é igual a $state 0. Se a gente não tivesse .svelte no final, esse $state aqui seria tipo, ué, mas de onde que ele está vindo? Você tem que importar, né? Mas no caso daqui, o compilador do Svelte vai lidar com esses casos. Só que se a gente importar esse cara aqui, vamos importar? Import counter from state. Se vocês importarem esse cara aqui e esse cara aqui, vocês vão ver que ele começa a reclamar. Por quê? E ele reclama com razão, tá? Que é o seguinte, cannot assign to import. Não se pode assinalar um valor para o import. Por quê? Isso é uma coisa do JavaScript, tá? Isso não é uma coisa do Svelte, isso é uma coisa do JavaScript. Toda vez que você importa alguma coisa no JavaScript, você importa como constante. Mesmo que aqui eu colocasse let, tá? Mesmo que aqui eu colocasse let, ele ia continuar reclamando. Por quê? Porque a gente está importando ele. E na hora que você importa, você não pode importar algo que pode mudar. Não faz sentido para o sistema de módulos do JavaScript importar uma coisa que pode mudar. Mas a gente pode alterar dados internos desse import sem reassinalar o próprio import, sem mudar o valor do próprio import. Como que a gente faz isso? E essa é a maneira mais fácil de contornar esse caso, tá? É você envelopar esse daqui num objeto. Por quê? O Svelte trata todo state, todo objeto dentro do state como 100% reativo. Então, desde que a gente use o value daqui para frente, em vez de usar o próprio counter, vai dar tudo certo. Então, vamos aqui mudar para value, né? Counter.value, counter.value, porque, de novo, a gente não vai estar reassinalando o valor da variável counter. A gente vai estar reassinalando a propriedade value do objeto counter, se é que faz sentido. E agora você clica e está tudo sincronizado. Essa é a maneira mais fácil de você simplesmente compartilhar um estado básico, tá? No entanto, na longa vida da sua aplicação, esperamos, né? Você vai acabar complexificando as coisas pouco a pouco.
esse contador daqui a pouco vai ter métodos, daqui a pouco ele vai ter coisas a mais que não tem tanto a ver só com importar e usar um valor, né? Então, digamos, por exemplo, que a gente queira ter um state aqui que tenha um método que seja um método próprio para ele se incrementar, tá? Porque ele pode, sei lá, fazer uma requisição toda vez que esse dado mudar, fazer alguma coisa externa, tá? A gente pode fazer um increment aqui, que é uma função que vai fazer counter mais ponto velho mais, tá? Você pode fazer isso daqui. E aí, aqui, se eu quiser trocar isso daqui para counter ponto increment e mesma coisa aqui, tudo vai continuar funcionando, tá? Só que, de novo, isso daqui é um pouquinho difícil de ler e, pô, você tá dentro de um objeto, não é uma coisa muito organizada, não tem, sabe, não tem muita vantagem de você continuar incrementando esse dollar state aqui e pode ser que daqui a pouco alguém vá e mude o valor do increment, sei lá, alguma coisa do tipo. É uma coisa que é cabível, que é passível de acontecer, tá? Como que eu recomendo que você faça esse tipo de coisa de estado fora dos componentes depois dele começar a ficar um pouquinho mais complexo? Eu recomendo que você faça uma classe, tá? E essa é a maneira que, em geral, é recomendada também pela galera do próprio Svelte. O que a gente vai ter? A gente vai ter uma classe counter, tá? Ela vai ter um value, que vai ser inicializado com 0, e ela vai ter um método increment, que vai fazer desse ponto value mais. O único pulo do gato é que você tem que fazer um $state, tá? Porque, de novo, a gente quer um estado reativo do Svelte. E agora, se a gente quiser, a gente pode simplesmente fazer, em vez de um state desse jeito, a gente pode fazer new counter. E aí a gente ganha também a possibilidade no futuro... Opa, não está funcionando, eu fiz alguma besteira. Mas vamos ver. Você ganha a possibilidade do futuro de ter múltiplos contadores também, por exemplo. Porque você simplesmente precisa fazer uma nova instância do contador e vida que segue, tá? Mas eu tenho que entender o que está acontecendo aqui. Ah, é porque eu fiz assim. É porque tem que ser increment é igual a uma arrow function. É detalhes de implementação de classe, tá? Mas vocês viram que é super, mega e hiper fácil fazer. Uma classe são pouquíssimas linhas de código e o $state ajuda a gente bastante e a própria classe ajuda a gente a ter todas as vantagens que o JavaScript oferece para organização de código, para IntelliSense, tá? Então, agora essa classe já é o próprio tipo dela, então você já tem um tipo para essa classe. Todas as vantagens que o JavaScript oferece para classes você vai ter. E, de novo, se você quiser múltiplos contadores, você pode simplesmente fazer, por exemplo, se eu quisesse ter um export let create counter, que seria uma função que retornaria um new counter, e agora todos os lugares do universo que quiserem criar seus próprios contadores só precisam importar isso daqui e chamar essa função para criar um contador novo, pronto, está resolvido, vida que segue, tá? Então, pessoalmente, eu gosto muito de usar classes e eu acho que é meio que o melhor caminho de todas as formas para você ter estado fora do componente sem você precisar recorrer a stores e sem você precisar ler 500 rios de documentação. Beleza? Era isso que eu queria falar sobre estado fora dos componentes. Vou fazer um outro vídeo pequeno sobre outras alternativas para esse caso. E dúvidas nos comentários, vídeos na descrição, como sempre, e vejo vocês na próxima. Tchau, tchau.